Olá, eu sou a Mariana Alvim. Bem-vindos ao meu podcast, onde conhecemos diferentes pessoas enquanto leitores. Fiquem por aí. Vale a pena. Olá, bom dia. Hoje a nossa convidada para o podcast Vale a Pena é a Iva Pamela Domingos, que ainda está em jejum, mas já bebeu café para arrancar com este programa, senão não conseguia. Quando conclui o seu jejum intermitente, há que comer rapidamente, senão fica com mau feitio. Adora cinema, vê imensos filmes e séries. Eu arranjo sempre informação sobre os meus convidados, que vamos conhecer enquanto leitores, mas há sempre aqui um dado surpresa. Portanto, mau feitio enquanto come. Agora, conheces muito bem cinema, vês tudo o que é filmes e séries. Aliás, não há amigo que te consiga recomendar uma série ou um filme que já viste. No carro, quer seja a conduzir, quer esteja ao lado, a Iva que sabe os melhores caminhos, ela é um GPS. Confere. Adoras gatos, mas tens alergia e fazes um barulho muito estranho com a garganta quando estás, com os sintomas da alergia. Exatamente, quando tem comichão na garganta. É verdade, as coisas que a Mariana Alvim descobre. E agora descobri mais uma que vais ter que partilhar com os telespectadores, porque, por falar em garganta, te faz uma coisa extraordinária que eu vou pedir para mostrar neste episódio. A Iva consegue falar de boca fechada. Já sabiam onde está? Portanto, vocês vão me obrigar a fazer isto aqui. Vamos, senhor, vamos dizer assim, o podcast da Mariana Alvim, Vale a Pena, que é o nome do podcast, por favor, diz isso de boca fechada. Mas é boca fechada, mas a soprar, fico a boca assim... Força. O que é que queres que eu diga? O podcast da Mariana Alvim, Vale a Pena. Oh, valha Deus. Preparem-se para este momento, vai parar ao YouTube, é agora. É uma coisa estranha, eu sei, é muito estranho. Mas percebemos. Deu para perceber o que eu disse. Sim, olha, obrigada pelo elogio, mesmo Bom, de boca fechada. está de volta o Pequeno Podcast Pode Tudo e vale a pena ouvir a Mariana Alvim. Vamos falar de livros, não é, Mariana? Vamos falar Depois de desta livros. vergonha que eu senti agora neste início do podcast. Vamos então conhecer a leitora. Iva, onde e quando costumas ler? Leio sobretudo em casa e muito mais nas férias, porque na loucura do dia-a-dia, eu acho que um bocadinho toda a gente, não é? Sim. Precisamos das férias para pôr em dia a leitura, mas em casa, até porque tem um horário que permite ler, sobretudo ao fim da tarde. Boa. Sim. E qual é, tens assim um género literário favorito? Não tenho um género favorito. Eu gosto de... aliás, nos exemplos que te dei dá para perceber que não tem nada a ver uns com os outros. São livros que me tocam, tem que ser boa literatura, tem que estar bem escritos, tem que me identificar com o conceito. Tanto posso ir da poesia como uma obra de ficção e de espionagem. Tem que ser bom, Mariana, tem que ser bom. Tem que ser bom, exato. Tem que valer a pena. Tem que valer a pena, tem que valer a pena. Olha, então aqui escolhemos, a Iva escolheu algumas leituras para hoje falarmos sobre elas. Terra Americana, da americana Janine Cummins, foi o primeiro livro que tu escolheste para esta conversa. Foi um livro extraordinário que li não há muito tempo, há um ano ou dois, mas que me marcou pela história, sem ser spoiler, a história de uma mãe que sai do México, de uma cidade muito violenta como Acapulco, e faz a travessia e tenta entrar nos Estados Unidos, mais uma de tantos, não é? E que tem que usar a besta, que é aquele comboio que faz esse percurso muito perigoso, para, no fundo, dar um futuro ao filho. Eu que fiz um bocadinho o mesmo pela minha filha, não nas mesmas circunstâncias. Não entraste num comboio em andamento? É uma história comovente, dilacerante em alguns momentos, de uma violência extrema, muito gráfica, pode e dá um belíssimo filme. A cena de abertura é digna de Padrinho. Lembras-te do Padrinho? Podes contar, não é spoiler, porque na verdade é a premissa da história. Sim, podes contar ou o seja, primeiro capítulo. é um aniversário, salvo erro, estão todos a festejar cá fora a família e entra um grupo e desatam e matam toda a gente e ela esconde-se na casa de banho com o filho. E é uma cena absolutamente... Fez-me lembrar a cena do casamento do Padrinho. E a partir daí começa a história daquela mãe que perde tudo, perde a família, mãe, marido, tudo, e tem que fugir dali para dar uma vida e um futuro ao filho. E é também a história da imigração ilegal. Exatamente. Tem 8 anos, é uma história impressionante. É muito bonito. Chorei compulsivamente, identifiquei-me imenso. Que bom, eu negligenciei os meus filhos, às tantas eu tenho um filho mais novo que chama muita atenção e é muito intenso e eu dizia, não, desculpa, eu agora tenho que acabar este livro. Exatamente. Aliás, a Janine Cummins, a autora, veio a este podcast, vale a pena, e está nesta temporada número 2, foi o episódio número 3, que convido a ouvirem. Está nos podcasts, nas plataformas e também no YouTube.
YouTube tem legendas em português, para quem não está à vontade Exato. com o inglês. Mais um livro então que a Iva escolheu, Sapiens, uma breve história da humanidade. Esse livro é uma viagem, para mim foi dos melhores que li na vida, porque nos põe, conseguimos perceber de facto qual é o nosso lugar do mundo. Ele começa por explicar que o homem não tinha grande hipótese enquanto a humanidade, quando não tinha muitos utensílios, o Homo sapiens em relação aos outros animais, mas depois conseguimos arranjar a forma da comunicação e em vez de, como nos animais, nos juntarmos com 20 ou 30 indivíduos, conseguimos juntar uma comunidade maior, 150, depois vem a Revolução Agrícola, depois, e conseguimos não é, ir sempre evoluindo, a industrial até à científica e agora depois o outro livro. Mas o nosso papel, de onde vimos e onde estamos e qual o caminho, é muito, muito interessante. Questionamos-nos muito ao ler esse livro. Eu adorei e esse é mesmo um dos livros da minha vida. Gostei mesmo, muito, muito mesmo. Maravilha, vale a pena, lá está. Sim. Yuval Noah Harari é um historiador, investigador e professor de História do mundo, isto na Universidade Hebraica de Jerusalém. Portanto, é a evolução do Homo sapiens até à revolução política e tecnológica do século Exatamente. XXI. É muito, muito, muito interessante. Boa, é um livro, este é um best-seller, portanto é com certeza bom, como tu dizes. Só Muito gostas de livros bons, está certo, é mais um. Outros aqui, 3 clássicos que tu escolheste de enfiada, portanto a Ilíada e a Odisseia, de Homero, e depois então a Eneida, de Virgílio, que tentou competir. Eu estive a estudar estes livros para te acompanhar nesta conversa. E conta-me então, a Ilíada e a Odisseia leste em jovem. Muito jovem. Quem me aconselhou foi na altura o meu pai, ele é professor de História Portuguesa, era professor de História Português, e eu tinha 12 anos quando li a Ilíada, claro que adaptada, penso que era adaptada à minha idade. Crianças, a Ilíada e a Odisseia, a Ilíada de Aquiles e depois a Odisseia, Odisseu e Ulisses, não é? de Ulisses. E a Ilíada é mais a história do cavalo de Troia, não é? Toda aquela guerra de Troia e com os aqueus, e a Odisseia, a aventura do Ulisses. Bem, aquilo é épico. Aquilo sim é uma história épica. Depois é que vem a Eneida com o Enéas, que é um bocadinho o seguimento das outras duas, e na altura fiquei fascinada. E ainda hoje, por causa dessas 3 epopeias, chamamos-lhe assim, nasceu uma grande paixão pela literatura, mitologia grega e romana. É lindíssimo, que se há pais a ouvirem, acho que podem comprar a história adaptada. Todos os jovens deviam ler um bocadinho de mitologia grega e romana. É maravilhoso, Sim. é maravilhoso. E há edições recentes, traduzidas pelo professor Federico Lourenço, que valem a pena, lá está o nome deste podcast. E é engraçado, sabes que a Ilíada e a Odisseia, escritas por Homero, Homero é uma figura que há quem duvide que tenha existido, há quem não saiba em que ano exatamente nasceu, antes de Cristo, e há 8 cidades que disputam a honra de terem sido a sua cidade natal. E depois a Eneida de Virgílio foi encomendada pelo imperador Augusto para fazer concorrência a Homero e para depois subtilmente enaltecer os feitos de César Augusto. Exatamente. Portanto, foi encomendado. E é aí que, no fundo, nasce eu acho que é aí que nasce a minha paixão por grandes obras literárias, grandes clássicos, grandes epopeias, que depois também as transferi para o cinema, não é? Por isso é que gosto de grandes clássicos, das epopeias cinematográficas. Eu acho que está tudo ligado, não é? Claro. Todas estas artes estão ligadas. Isto é só um pequeno apanhado do Vale a Pena, com a Mariana Alvim. Eu fico desde já aqui assento que vou ao teu podcast para falar com mais tempo com os teus. Boa, e acabamos a conversa depois, então dou-te recomendações de leitura e mais uma surpresa, então, que vale a pena. Vale a pena sempre ouvir a Mariana. Obrigada, Mariana, por estares connosco esta manhã. Obrigada. E bons livros. Boas Igualmente, leituras. boas leituras. Obrigada. 16 minutos para as 10